Graça e paz do Senhor Jesus seja com os irmãos desta manhã. Vamos adorar ao nosso Deus juntos. Se você souber esse cântico, cante aí onde você está. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Silvia, prima Silvia, vamos cantar juntos? Digno de glória, Cidinha e honra, levantemos nossas mãos a teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos a teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Não há outro como nosso Deus. Não há Deus tão bom, tão grande, tão maravilhoso como o nosso Deus. Amém? Vamos orar pelos nossos aniversariantes. Hoje a Sara, minha amiga, trabalhamos juntos na church, querida secretária. O irmão Francis de Almeida, a irmã Graziele Cabral, pastora lá em Presidente Epitácio, o irmão Igor Rodolfo, a dona Sônia Quinto, minha amiga, trabalhamos nos anos 90 juntos também. Eu quero agradecer a Deus pela vida desses meus irmãos e também orar para aqueles que estão passando por lutas, por luto no dia de hoje, né? Deus amado, no nome de Jesus, queremos nos alegrar com esses irmãos que estão aqui felizes, a Sara, o Francis, a pastora Graziele, o Igor, a dona Sônia. Pai, quero me alegrar com todos os aniversariantes desse dia, Pai. Dê um dia a eles sem perturbação. Ó Pai, também quero pedir por aqueles que estão enlutados, passando por lutas no dia de hoje. Ó Deus, console os seus corações. A Tua palavra diz isso, para que nos alegremos com os que se alegram e que a gente chore com os que choram também. Visita todos eles nas suas necessidades circunstanciais, no nome de Jesus. Amém. E amém, louvado seja Deus. Ô, bênção de Deus, sejam bem-vindos, meus irmãos. Mãe Ivone, seja bem-vinda, todos vocês que estão conosco nesta manhã. Ontem, na nossa live, houve 31 compartilhamentos. Quando eu terminei de fazer aqui, tinha 121 visualizações. 121 irmãos aqui nesse tempo. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais falar os nomes, mas eu quero, enquanto puder, falar. A mãe Linei, querida, Deus abençoe você e o irmão Estênio, meu amigo. Eu queria ler com os irmãos, pensando no livro de Jonas. Um dia eu quero fazer uma série só sobre Jonas, mas hoje eu quero só dar uma introdução. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse é o verso 1 e verso 2 de Jonas, capítulo 1. O que Jonas fez? Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus
e desceu para Jope. Desceu para Jope. Depois ele desce para o porto. Achou um navio, desceu para o navio. Desceu para o porão do navio. Depois ele desceu para o mar. Verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. Depois Deus providenciou um peixe, ele desceu para dentro do peixe. E depois, capítulo 2, diz assim: do ventre do abismo gritei, desceu para o ventre do abismo. Verso 3, tu me lançaste no profundo do coração dos mares, desceu para o profundo do coração dos mares. Pois verso 5 do capítulo 2, as águas me cercaram até a alma, ficou cercado até a alma. Depois verso 6 do capítulo 2, desci até os fundamentos dos montes. Depois do verso 7, quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Olha que coisa interessante. O que vemos nesse texto, irmãos, o que provoca você tentar fugir de uma voz de Deus. Nesse texto aqui, diz a palavra que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai até Nínive e clama contra ela. Deus não estava falando para ele: vai lá e more em Nínive. Deus não estava falando para ele assim: vai lá em Nínive e construa uma arca. Deus não falou: vai lá em Nínive e construa o templo. Não é disso aí. Deus estava dizendo apenas para ele ir lá e atender uma urgência, que era de clamar contra aquela cidade, porque a malícia dela havia chegado até Deus. É preciso entendermos, irmãos, quando Deus fala conosco, o que é que Deus fala, para que a gente não possa ter um caminho de descidas. Deus não estava pedindo para ele deixar a sua terra e ir para aquele lugar, como disse para Abraão. Deus estava dizendo para que ele fosse lá naquele momento e atendesse essa urgência. Mas ele não queria nem fazer isso. Então ele escolhe um caminho de descida, de descida, de descida, de descida. Quando nós escolhemos, irmãos, um caminho de desobediência à voz de Deus, porque Deus tem boca e fala, continua falando nos dias de hoje, a gente vai entrar num caminho de descida. O pior de tudo aqui, minha irmã Landinha, seja bem-vinda, Yuli, seja bem-vinda. O pior de tudo é que aquele caminho dele vai envolver um monte de pessoas. Tanto pessoas lá que precisavam de ouvir a sua voz, como pessoas que no trajeto iriam sofrer as consequências da desobediência dele. Então, quando você ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar com você, Deus lhe entregar uma missão, às vezes é uma missão muito simples, às vezes é uma missão mais complicada, mas independente da missão que Deus lhe der, em todas elas, Deus está com você e todas elas precisam serem concluídas. Até porque às vezes está na sua mão uma questão que vai ser resolvida numa outra questão. Como uma veia, que ela vai alimentar o nosso corpo, vai alimentar o sangue. O sangue não está parado num lugar só, mas as veias vão produzir que o sangue circule em todo o corpo. Entendeu, irmãos? Às vezes nós somos uma veia que vai produzir, que a palavra de Deus vai passar por nós e vai chegar num outro lugar, vai chegar numa outra direção. Então, a história de Jonas, irmãos, ela é marcada por isso. A gente conhece a história de Jonas pela baleia, pelas tribulações, aquelas coisas todas, pelo grande peixe, sei lá. Mas o que eu entendo que a história de Jonas nos marca a nossa vida é de que ele não quis ouvir Deus numa urgência. Talvez ele quisesse ficar morando na terra dele, ficasse. Ele apenas iria lá ministrar uma palavra. Ele apenas iria lá deixar uma palavra. Então, quando Deus falar com você, ouça direito o que Deus está falando. Porque às vezes aquela palavra é só uma palavra que vai valer para aquele momento.
Às vezes aquela passada sua é só uma passagem por um momento, uma passagem por um momento. Às vezes não é uma mudança radical, ministerial, circunstancial na sua vida. Às vezes é uma mudança só daquele instante. Então ouça Deus para que a sua vida não seja uma vida de descida. Eu tenho certeza de que na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, muitas vezes, não foi uma só não, muitas, Deus me disse coisas para eu fazer e eu não fiz. Deus me disse para eu ir em determinado lugar e eu não fui. Deus me disse para eu parar e eu não parei. E eu sofri consequências muito grandes, muitas vezes, porque eu fiz dessa maneira. Por isso que eu tenho autoridade até para falar sobre isso. Porque isso aconteceu foi comigo, não foi com ninguém não. Porque eu também ouvi Deus determinadas vezes e eu não fiz. Me lembro de uma vez que eu estava aqui em São Paulo, eu havia deixado o ministério na Igreja Batista Betel e poucos dias depois me ligou um irmão e veio falar comigo: pastor, eu quero falar com o senhor. Ministro, quero falar com o senhor aqui no hotel tal, estou aqui. Eu fui lá no hotel. Ele disse: olha, a igreja tal, Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, lhe convida para o irmão ser o nosso ministro de música, nós te pagamos tanto, tem uma casa para você morar lá e nós vamos te registrar, você vai trabalhar conosco na parte de música. E eu olhei para ele e disse: não quero, não vou. Ele disse: mas rapaz, vamos para lá, a casa está te esperando, o ministério está lá. Eu disse: não, não vou, não quero, não vou, nesse momento eu não vou aceitar nada disso. Meus irmãos, em seguida eu comprei uma casa. Pensa nas lutas. Lutas das mais diversas eu tive com respeito àquela casa. Aquela casa só tive paz com ela no dia que eu a vendi. Eu me livrei daquele lugar. Por quê, irmãos? Porque quando naquele momento Deus mandou um mensageiro que me tiraria e me daria uma casa, me daria um lugar, mas eu não quis ouvir. Eu quis ficar. E eu sofri as consequências. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que você possa ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E que você possa entender o que é que Deus está falando. E por quanto tempo é aquela mensagem. Porque às vezes aquela mensagem é somente uma mensagem temporal, para aquele momento. Portanto, obedeça. Senão sua vida vai ser essa. Você vai ficar descendo. Pastor Fábio, seja bendito, seja bem-vindo. Irmã Maristela também. Você vai ficar descendo. Desceu Jonas para o barco. Desceu Jonas para Jope. Desceu Jonas para o porto. Desceu Jonas para o barco. Desceu Jonas para o fundo do barco. Desceu Jonas para o mar. Desceu Jonas para a baleia. Desceu Jonas para a profundeza. Nossa vida vai ficar só nessa descida. E não é esta a proposta. Porque o nosso propósito está em Cristo Jesus no céu e não na descida. Que Deus te ajude a cumprir os desígnios dele para o seu próprio bem, para o bem do reino, para o bem de todos aqueles que te cercam e especialmente para que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nos ajude a obedecer a tua voz, a ouvir a tua voz e entender que é o Senhor que está falando. Nos dê graça nesse dia, nos manifeste o seu poder e que nós não sejamos assim, sejamos obedientes àquilo que o Senhor quer para que a nossa vida possa fluir segundo a tua graça. Eu abençoo esses meus irmãos que estão comigo nesta manhã. Eu oro a ti no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar. Sou Jesus, a paz em alma pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou usar. É melhor ouvir Deus. Ele tem um caminho definido para todos nós, no nome de Jesus. Tenha um dia de paz em Cristo Jesus.